No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que nós vamos ler está na Carta aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 até o versículo 27. Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 27. O texto diz o seguinte: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 até 27. Meus irmãos, neste momento do programa, nesta hora, nós queremos trazer um tema muito atual, muito divulgado. Muitas pessoas que assumem este tema, de certa maneira, em suas vidas. Isso é muito crescente no nosso país, é muito crescente no mundo. Aqueles que se denominam ateístas, os ateus. Aqueles que dizem que não acreditam em Deus. Há alguns anos, um filósofo europeu esteve dando palestra em uma universidade aqui de São Paulo. E naquele momento de perguntas e de respostas, alguém então se dirigiu a ele e perguntou:
Porque o Senhor afirmou que a questão mais importante da vida é saber se Deus existe ou não. Ao que ele respondeu: a questão mais importante da vida é saber se Deus existe ou não, porque se ele existe, nós não podemos viver de qualquer jeito. Ao escrever, então, sobre o ateísmo, e ao abordar esse assunto, nós nos preocupamos. Porque, gente, falar desse assunto é se voltar para o nosso tempo. É tentar entender o nosso tempo, porque as pessoas, quanto mais estão se denominando ateístas. Livros não religiosos e reportagens em várias revistas têm sido escritos sobre esse tema. Nós estamos terminando o século XX, ou nós terminamos o século XX, com a religiosidade em alta, mas o mesmo não se pode dizer do início ou do século XXI. O último censo feito na nação identificou que uma fatia enorme da população se identifica sem religião. A revista Veja, de 26 de dezembro de 2007, trouxe a seguinte reportagem de capa: a fé no terceiro milênio. : a resistência da religiosidade em um mundo marcado pela descrença. Fecha parênteses. Então foi realizada uma reportagem para procurar saber o que os brasileiros pensam dos ateus. Queridos, graças a Deus, um candidato a presidente que se declarasse ateu não seria eleito no Brasil. Entretanto, sabemos que essa não é a realidade da Europa, por exemplo. Um pastor de nome Ricardo Barbosa escreveu que o novo ateu não é mais aquele que não crê, mas aquele que não encontra relevância para Deus em sua rotina. O texto bíblico vai dizer que até os demônios creem e tremem. Agora nós ouvimos dizer que o novo ateu não é que ele não crê, mas ele não encontra relevância. Para o novo ateu, para o ateu moderno, Deus é irrelevante, não faz diferença, não traz mudança, não significa exatamente nada para essas pessoas. Sabe, irmãos, o ensinamento teológico não nos foi dado para que pudéssemos ficar sábios ou sabidos. O ensinamento teológico foi nos dado para que pudéssemos ser santos, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nós estamos, parece que, também entendendo que Deus, a nossa geração, pelo fruto que ela produz, dá-se a entender que Deus é irrelevante. Não tem importância, não tem peso, não significa nada. E nós precisamos ficar atentos a tudo isso. Veja o que diz 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Meus irmãos, Deus é relevante. Deus é relevante. Deus faz diferença. Deus não faz pouco, Ele faz toda a diferença. Mas não é isso que nós temos visto. O ateísmo cresce. De uma maneira relativizada, mas cresce. O que vem a ser o ateísmo? O ateísmo é toda postura teórica ou doutrinária ou de vida, que são as virtudes, que negue a existência de Deus. Isso é o ateísmo. O ateísmo prático trata-se de atitudes.
Temos um ateísmo prático. O ateu vive como se Deus não existisse. Ele nem pensa em Deus. Esse é o ateísta prático. Mas nós temos também o ateísta teórico negativo. Quando se dispensa totalmente Deus para elaborar uma teoria sobre o homem, sobre o universo. Ou seja, por exemplo, o evolucionismo é uma das facetas do ateísmo. E temos o ateísmo teórico positivo, quando se nega explicitamente a existência de Deus, como fazem os materialistas. Sabe, meus irmãos, nos nossos tempos, esse ateísmo moderno, que a partir dos meados do século XIX, esse ateísmo então se tornou mais explícito, mais militante, mais pessoas tentando chamar mais pessoas. Então ele se tornou um ateísmo explícito e militante. Grandes filósofos e estudiosos da área de humanidades repugnaram a existência de Deus e que, como eles eram influentes, professores, filósofos, eles então conseguiam mudar a cabeça das pessoas, conseguiam introduzir os seus pensamentos dentro das pessoas e eles iam passando pela frente. E eles então repugnaram a existência de Deus. Como se Deus só existisse porque o homem afirma que sim. Eles acreditam que se nós começarmos a dizer que Deus nunca existiu e a gente formar a consciência das pessoas, a opinião das pessoas, futuramente, realmente todos acreditarão que Deus nunca existiu. O antropocentrismo passou a influenciar fortemente o mundo, dizendo que Deus tira o homem do centro do universo. Entende esses teóricos? Eles afirmam e passam para frente e dizem somente com uma explicação racional e lógica da inexistência de Deus é que o ser humano compreenderá o mundo e poderá ser livre e feliz. Gritam então nas grandes rodas intelectuais do mundo, nas universidades do mundo. Isso é muito sério. Talvez nós não estamos acordados para isso. Mas isso é atual, isto é real e isso não está longe da nossa geração. Muito pelo contrário, está inserido no meio da nossa geração. Só para a gente entender um pouco o que é o agnosticismo e ceticismo. Agnosticismo, alguns pensadores não negam, nem afirmam a existência de Deus, mas consideram que não é possível chegar a uma conclusão sobre o tema. Esses pensadores são denominados agnósticos. E entre eles, meus irmãos, nós podemos incluir os positivistas, que só afirmam aquilo que é objeto de experiência. Esses são os agnósticos. E depois nós temos o grupo do ceticismo. Os céticos, eles negam a possibilidade de se conhecer qualquer verdade. E, por conseguinte, a possibilidade de se conhecer a existência de Deus. Dessa forma, meu querido, o ateu se diferencia de agnóstico no sentido de que não admite sequer a mera possibilidade da existência de Deus, e do cético pelo fato de admitir a possibilidade do conhecimento, embora negue Deus. E por que então alguns negam a Deus? O ateísmo, meu irmão, é uma maneira de tentar fugir de Deus. Veja, lá em Gênesis 3, quando Deus entra num diálogo com as criaturas, com o homem que ele criou. E olha a resposta que o homem dá. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, querido, desde a queda, o homem tenta se esconder de Deus, negando a sua existência. Mas, como a própria Bíblia afirma, essa atitude é uma tolice. Não se pode negar a existência de Deus. É impossível. O ser humano é tão limitado que os grandes filósofos acreditam nisso, divulgam isso e não conseguem acrescentar um segundo em suas vidas. O dia que Deus falar acabou, acabou. Então, nós vivemos uma cultura pobre de conhecimento de Deus,
Uma cultura que engole tudo quanto é coisa que é jogada na mídia, colocada nas universidades. Uma geração que não tem conhecimento da Sagrada Escritura. E uma parcela grande tem acesso à Escritura, mas a interpretação está errada. E uma parcela grande não tem conhecimento e não quer conhecer. A pessoa tem conceitos errados sobre Deus. Sabe, meu irmão, o homem tem a tendência de conceber Deus segundo a sua própria imagem. Nós criamos Deus para nós. Infelizmente, nós vivemos uma cultura que nós cremos num Deus que nós mesmos criamos. Nós entendemos e queremos que Deus ele se encaixe dentro daquilo que a gente acha que Ele é. Há outro grupo, além desses que criam seu próprio Deus, há o grupo daqueles que estão decepcionados com a igreja. Aqueles que acabam vendo escândalos e estão cheios de escândalos, cheios de falsos profetas, cheios de denominações falsas que enganam multidões. E há pessoas que veem esses escândalos por parte desses denominados líderes e eles permitem que a sua fé seja roubada, caia no descrédito. E temos mais nos meios científicos. Quantos que têm nomes de conceito dentro desse campo científico que afirmam e que provam que Deus não existe. Existem outros que seguem o princípio de Protágoras, que é um filósofo grego, de que o homem é a medida de todas as coisas. Então vão buscar o sentido da vida a partir de si mesmos, tendo a si mesmo como critério. Esses homens jamais acreditarão em Deus. Jamais. Porque eles mesmos são seus próprios deuses. E sustentando todos esses erros de entendimento e de erros e de falhas que propagam, que são levados para frente, existe a ação maligna. A Bíblia afirma que o maligno se levanta contra tudo que se chama Deus. Então a gente não pode ser ingênuo. Que Satanás ele está arquitetando todo esse sistema mundial. Satanás está arquitetando e não é de hoje. O processo está avançado, o projeto satânico está avançado. Por isso nós estamos vendo pessoas rebeldes, pessoas que perderam o temor, que não se sujeitam a Deus, que não respeitam a Deus, que satiram Deus, que sarreiam com Deus, que brincam com Deus. E isso é uma coisa comum no nosso tempo, infelizmente. Quantos outros, queridos, que caem na tentação de acreditar no materialismo. E nós sabemos muito bem o que a Bíblia ensina sobre o perigo das riquezas, de se acreditar no querer ter. As pessoas se esquecem de Deus muito mais em tempo de abundância do que em tempo de escassez, Deuteronômio 32:15. E isso também, meus irmãos, é um fenômeno atual, o materialismo. Quero ter o melhor carro, o carro do ano, já vou trocar meu carro, minha televisão, meu guarda-roupa, minha cama, mesmo estando em boas condições, mas já saiu um novo, então eu quero, eu preciso, e a mídia trabalha em cima disso, dizendo compre que é mais barato, compre que a gente facilita a maneira de pagar, e as pessoas vão fazendo, vão buscando, elas vão tentando se preencher, porque são materialistas, porque o Deus dela é o materialismo, e elas esquecem Deus. Queridos irmãos, esse é um assunto muito importante e a gente precisa saber sobre tudo nesse nosso tempo para combater o que é ruim e falso. O ser humano, meu irmão, ele é dotado de uma percepção intuitiva de Deus, conforme concordam os mais considerados estudos de antropologia social. Haveria por parte do homem uma espécie de percepção inata de Deus, uma convicção intuitiva de que há um Deus a quem devemos obediência. No entanto,
Não falamos desse senso de divindade que o ser humano carrega. Ao contrário, tal senso não é uma interpretação adequada da Bíblia. Além disso, essa convicção pode não levar em conta as dificuldades muitas vezes enfrentadas pelas pessoas para chegar a Deus e crer na sua existência. Sabemos, queridos irmãos, que assim como tijolos, areia e cimento não conseguem por si só construir a parede. O universo não existiria sem que alguém, antes dele, o maior que ele, o criasse. E esse alguém, esse maior do que o próprio universo, é Deus. Também sabemos que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, porque isso é uma contradição. O princípio da razão suficiente nos ensina que todas as coisas devem ter uma razão suficiente pela qual são os que são e não são outra coisa. Entre outras palavras, se Deus existe, então Ele é como a Bíblia o revela. Em sua obra, a palavra de Deus, quando nós vamos estudando as doutrinas da Bíblia, a própria Bíblia afirma que o próprio estudo afirma que a Bíblia não oferece qualquer demonstração racional da existência de Deus. Mas aponta, porém, para essa indiscutível realidade, quando proclama que no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Outra passagem, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Então, meu irmão, a existência e a autorrevelação de Deus são fundamentais para a fé bíblica. A própria Bíblia ensina que o ser humano deve aproximar-se de Deus pela fé. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A percepção inata sobre Deus não elimina a aproximação pela fé, mas não é essa percepção que leva o ser humano a crer em Deus. A crença só se dá pela fé. Não pela percepção, mas pela fé. Quando a pessoa está longe, está negando a Deus, quando ela não tem fé em Deus, quando ela milita esse pensamento, como? Como vai acreditar em Deus? Enfim, meus irmãos, qual seria a palavra de Deus aos ateus? A revelação máxima de Deus está no Cristo encarnado. Sabe, percebia-se nele uma semelhança com Deus quando ele diz: eu e o Pai somos um, João 10:30. Isso declara o próprio Jesus. Deus, de fato, vivia entre os homens, demonstrando seus atributos, as ações, as atitudes e emoções de Jesus. Não apenas refletiam o Pai, elas demonstravam, de fato, Deus vivendo na terra. Ali no Calvário, meu querido, o centurião, acostumado a matar, através dos suplícios e vários suplícios, ele, o centurião, então vai exclamar, admirado, verdadeiramente, este era filho de Deus. Meu irmão, quantos que ele não tinha matado, quantos que eles não tinha dilacerado, violentado. Ele tinha experiência com aquilo. Ele sabia quando algo era diferente, e agora alguém é diferente, alguém está diferente naquela cruz. E ele então reconhece verdadeiramente este era o Filho de Deus, Mateus 27:54. Sabe, meus irmãos, aquele homem que havia assistido a inúmeras crucificações, de repente ele fica paralisado. De repente ele fica ali estagnado, ele não tem reação, e a única coisa que ele consegue dizer é: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pedro, após a pesca que jamais tinha feito, Pedro cai de joelhos e proclama: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. Nós vemos ainda o velho, experiente pescador que era Pedro. Ele jamais tinha assistido a algo tão maravilhoso.
Sabe, meus irmãos, esses homens experientes, calejados com aqueles fatos daquela época, daquele dia, do dia a dia que eles viveram ali, eles se assustaram com a revelação do Pai em Jesus Cristo. Eles proclamaram: Deus é real. Jesus então deixa de ser verbo, transforma-se em atos para revelar o Pai. Aleluia. Jesus foi a revelação mais completa de Deus, porque Ele era Deus. João então não tem dúvidas, e ele vai escrever o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. 1 João 1:1. O próprio Jesus dizia: quem me vê, a mim vê ao Pai. João 14:9. Irmãos, a grande notícia que nós temos nessa tarde aos ateus é que Jesus vive. É que Jesus não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Quantas pessoas dizendo: a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi escrita por homens pecadores, limitados, então não creem na Bíblia. Meu irmão, quem é você? Quem somos nós? A Bíblia não foi escrita em 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Demorou-se muito tempo. Pessoas que escreveram textos da Bíblia morreram e séculos se passaram para que outras pessoas inspiradas por Deus também escrevessem algo da parte de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, há uma comunhão. Há uma relação íntima de toda ela, apesar de que esses escritores, sendo homens limitados como nós, mas separados por Deus, é bom que se diga, usados pelo Espírito Santo, há uma conformidade na Bíblia inteira, apesar de seus escritores a maioria deles nunca conheceram os outros. A diferença entre um escrito e o outro, meu irmão, não é de 1 ano, 2 anos, são de séculos. Os livros não foram escritos em 2, 3 meses para que um pudesse conversar com o outro, então não falar alguma coisa contrária. Não. A diferença é de séculos. E essa diferença de séculos, ela só pode ter conformidade, ter comunhão um texto com o outro, se tiver a ação de Deus. E a Bíblia tem isso. Ela tem comunhão. Profecias de 400 anos. Ela se cumpre depois de 400 anos. Essas pessoas nunca nem tiveram ideia de quem seriam cumpridas essas profecias. Mas a história relata que essas profecias se cumpriram. Então a Bíblia revela esse Jesus que vive. A sua santidade, a sua bondade vão muito além, infinitamente além de todos os nossos atributos racionais e emocionais. Será que nós estamos... Gente, que tolice! O ser humano elabora questões. O ser humano raciocina questões para tentar superar a própria palavra de Deus. Tolos, todos tolos. Não há como. Não há como superar a sabedoria, a onisciência de Deus. São tolos. E logo passarão. Todos nós. Logo passaremos, meus irmãos. Hoje talvez podemos estar defendendo grandes teses. E glória a Deus se estivermos defendendo as teses bíblicas. Mas quantos que estão defendendo pensamentos ateístas? Combatendo a Deus e a sua palavra. Todos nós passamos rapidamente. Só a palavra de Deus permanece como até hoje. Quantos filósofos ateístas já morreram, já passaram? Seus escritos ficaram, mas não tem suporte. Já a palavra de Deus, aleluia, até hoje ela tem poder. Pessoas que têm contato com a palavra de Deus, que entregam suas vidas a Jesus Cristo, são restauradas, são libertadas, seus casamentos são refeitos, sua vida é refeita. São libertos, de fato, quando tem um encontro pessoal com Cristo. Já as teorias dos filósofos, pensadores ateístas, não podem te fazer absolutamente nada. São tolices. São tolices.
pessoas que se deixam influenciar pelos pensamentos. Na verdade, o princípio de tudo está ali em Gênesis. O homem pecou e agora ele quer se esconder de Deus. Ele quer provar que Deus não existe. Quando Adão se escondeu, ele disse: Deus não vai me achar, eu posso viver distante da presença dele. Tolo, o primeiro tolo. E quantos agora, uma geração de tolos que acreditam que podem se esconder de Deus? Através dos seus raciocínios, de elaborar questões, de defender posições ateístas. E viver debaixo dessa frágil cobertura chamado de ateísmo. E acredita-se que vão provar que Deus não existe. São tolos e passarão rápidos demais. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se sustenta por si só. É autossuficiente, aleluia. E eu quero dizer para você nesta tarde, meu querido ouvinte desta mensagem, talvez você é um que está debaixo desta frágil cobertura de pensamentos, de ideias do seu próprio Deus. Você é o seu próprio Deus. Você se baseia naquilo que você gosta. Você se baseia naquilo que você defende. Mas quando você estava no ventre de sua mãe e não fazia uso da razão, quem é que te sustentou? Foi minha mãe. E quem é que sustentou ela? Querido, nós começamos a raciocinar e por falta de Deus, nós somos arrastados pelo engano de Satanás. Satanás, ele arquiteta tudo isso. E a pessoa começa a crescer e a amadurecer sem Deus. E ela cria uma mentalidade errada. Ela diz que é ateísta, que Deus não existe por causa disso e daquilo. E ela vai levando e buscando argumentos. É uma frágil cobertura que nada pode. Que não pode sustentar, que não pode segurar. Mas cedo ou mais tarde, essa frágil cobertura rachará e vai cair. E aí, meu querido? Quando chegar os tempos ruins, os dias maus, aonde essa frágil cobertura não te dará suporte nenhum, existe alguém que não desiste do seu amor por nós. Que nos chama constantemente, e nesta noite te chama, e nesta hora te chama. Não vou dizer que te suplica, mas que te chama a entregar a sua vida a Ele, a começar tudo de novo, a deixar para trás. Você já sofreu demais. Quantos anos você tem, meu querido? E o tempo que você já perdeu? Com tantos problemas, confusões, briga, violência, decepções, vazios. Talvez você já desistiu dos seus estudos, desistiu do seu casamento, desistiu dos seus filhos. E o tempo passou. E você sabe que, você viveu muita coisa e não aprendeu nada, e não conquistou nada e não tem nada. E ainda está defendendo essa tese de que Deus não existe. Talvez Ele não exista para você que não o quer, que não o aceita. E por isso sofre todas essas consequências na sua vida. Você vive aterrorizado. Você vive sempre tentando encontrar alguma coisa para se apoiar, mas nunca vai conseguir preencher a sua alma. Sua alma não é preenchida por nada de material e por nada de espiritual que não seja Deus na sua essência. Queira você aceitar isso ou não, queira você deixar isso tocar em seu coração ou não, esta é a única verdade que sustenta por si só, que se apoia em si mesma, que é autossuficiente. É Jesus Cristo. Aceite-o como seu Senhor e seu Salvador. Tenha uma vida nova. Comece a trilhar um caminho novo. As coisas velhas, Deus jogará no mar do esquecimento para você trilhar um caminho novo. De bom pai. Talvez você já perdeu filhos. Talvez os seus filhos já olham para você como um Zé Ninguém. Porque o diabo te derrotou, meu querido. Talvez a sua imagem diante dos seus filhos é de um derrotado. De uma pessoa impotente. Sem liderança nenhuma. Talvez você, mãe, está desconfigurada diante do seu filho, da sua família, da sua filha. Talvez o diabo te jogou no chão e você está totalmente desconfigurado. O teu filho, a tua filha olha para você, pai, para você, mãe, e diz: vocês são nada, vocês não representam nada para mim. E que triste que é isso. Porque o projeto de Deus não é isso, não foi isso. Para você se tornar um Zé Ninguém.
Se Deus te deu a graça de ser pai e de ser mãe, é porque boas coisas Ele tem para você. Mas e você? Quer se envolver com Deus? Quer se submeter a Deus? Quer quebrar esse orgulho que não deixa se submeter a Deus? Você se submete a tanta coisa. Talvez você diga que não, mas olha a tua vida. Quem sabe, meu querido, perdoe-me falar, mas talvez você se submeteu a tanta coisa que te maltratou, que te viciou, que te estragou, que te marcou, que te violentou. Você se submeteu a essas coisas procurando sabe lá o quê. Mas quando se fala de Deus, aí você não se submete. Aí você tem argumento, aí você lembra do filósofo do século tal, aí você cita tal filósofo, tal pensador. E você se sustenta, se segura como pode nos pensamentos dessas pessoas que já passaram, que não suportaram, que não venceram a morte. E eu te digo, Jesus ainda é o mesmo. E ainda olha para você com um olhar misericordioso te chamando. Por que você resiste ao Senhor? Por que você diz não a Jesus? Com todas as consequências que a Bíblia deixa bem claro, de que aqueles que não aceitam morrerão eternamente. Com todas essas consequências todas, quantas vezes você diz não a Jesus Cristo? Mas eu não posso dizer para você, não posso deixar de dizer para você, nesta tarde, nesta noite, Ele é o mesmo e te espera. E te olha com o olhar de alguém que quer te restaurar, que te ama de verdade, que tem interesse sim na salvação da tua alma. Aceite a Jesus, comece uma vida nova, leve para sua família, ainda dá tempo de mostrar a eles que Deus vive. Que Deus te abençoe, que Deus te desperte, que Deus te ilumine, que Deus te faça pessoa nova. Que Deus te restitua, em nome de Jesus. Amém.